Amém. Rei celeste, consolador, espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abriu os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Bom, semana passada a gente começou a falar propriamente do que é honrar o pai e a mãe. Eu comentei de passagem que honrar pai e mãe aplica-se, é um mandamento que se aplica também aos demais superiores hierárquicos que nós temos. Então, a esposa deve honrar o marido, os fiéis devem honrar os clérigos, na segunda hierarquia, né? Então, que no rito romano não existe tanto a presença do diácono. Durante mais de 1000 anos, o diácono virou um sacramento de passagem para o sacerdócio. E muito recentemente que voltou, né, a prática no Ocidente do diácono permanente. Então, via de regra, os fiéis de uma comunidade devem obediência e devem honrar o diácono, e depois o diácono, o padre responsável pela comunidade, depois o pároco, depois o bispo, e assim sucessivamente. E o diácono, ele está na hierarquia eclesiástica, né? Então, o diácono já é mais do que o leigo. A única coisa que ele não faz é o sacramento da confissão e da substanciação, da Eucaristia, né? E da unção dos enfermos. Ele não vai para os enfermos? Não. Ele pode participar, mas ele não ministra os seus enfermos. Como é que fala? O ministro também vai lá quando Ezequias. Não, sim, só que isso não é uma unção dos enfermos. As Ezequias não são uma oração, não são um sacramento. Quando ele foi batizado, já não gostei. Eu fui batizada pelo meu padrinho, e ele era diácono. Igual o casamento que o diácono falou poder fazer compromisso da validade. Só que aí é a má formação do clero, né? Mas o diácono, ele só não tem o poder de perdoar os pecados. Então, tudo aquilo que diga respeito ao perdão dos pecados, ele não pode fazer. E nem o de consagrar as espécies sagradas. Então, o diácono, por exemplo, não faz exorcismo, porque ele não tem poder de perdoar os pecados. E também não ministra os sacramentos da Eucaristia, da confissão e da extrema-unção. Mas, enfim, nós devemos honrar um diácono do mesmo modo que nós devemos honrar nossos pais. Do mesmo modo, entre aspas, né? Porque a nossa relação com os nossos pais é uma relação distinta. Porém, a nossa relação com o clero também é uma relação filial. Então, nós também devemos honrá-los, tá? O mesmo vale para o rei, o mesmo vale para as autoridades civis, o mesmo vale para as autoridades militares, etc. Aqueles que nos são superiores na vida de trabalho também. Só que, claro, guardando as devidas proporções, né? Umas escalas de hierarquia, né? Sim, tem as escalas de hierarquia, só que além disso, é muito difícil falar pra gente honrar o Lula, por exemplo. Sim. É um negócio que é meio inaplicável porque ele é um inimigo de Deus. Ou um mau chefe. Então, devemos guardar as devidas proporções. Só que, se é um bom chefe, nós devemos honrá-lo como um filho honra o pai. Nesse caso, depende do pai e da mãe, sendo bom ou não. Exatamente. Se eles são, os nossos pais, se eles são bons ou maus pais, isso vai afetar o modo como nós honramos. Mas o dever de honrar, ele permanece. Então, ele vai falar o que aqui? Ponto 8º. Eu vou ler o ponto 7º aqui, que ele vai dar um caso concreto. Esse livro é cheio de casos concretos, que são, via de regra, algumas lendas ou alguns relatos que o Santo Afonso ele vai pegar de livros de padres famosos. Obviamente, são, em sua maioria, revelações privadas ou são mitos, por assim dizer, que servem para exemplificar a realidade que ele está colocando. A gente não tem o dever de acreditar nisso com fé divina e católica, mas o que importa para nós é que sirva de exemplo, tá? Pode ser verdade, pode não ser. Em alguns casos é bem difícil acreditar se é ou não verdade. Mas serve de exemplo. Escutai ainda outro caso. Certo pai era, por seu filho, barbaramente arrastado pelos pés. E quando chegaram a certo lugar, o pai disse: basta, filho, não passes adiante, pois até aqui eu arrastei uma vez o meu pai, e Deus me permitiu, em justo castigo, que tu também me arrastaste. Ouviste de que modo Deus castiga aqueles que maltratam seus pais? Ouviste de que modo Deus castiga aqueles que maltratam seus pais? Então ele está falando aqui de um homem que maltratava o pai e foi igualmente maltratado pelo filho. Ele está aqui nessa parte. Do modo que nós tratamos os nossos pais, do mesmo modo seremos tratados pelos nossos filhos. Direis talvez, mas eu tenho um pai, uma mãe, que não se pode aguentar. Foi o exemplo dado na semana passada. Mas escuta o que diz Deus. Filho, ampara a velhice de teu pai e não o entristeças durante a sua vida. Como se dissesse, filho meu,
Não vês que são uns pobres velhos afligidos pelos males próprios da sua idade caduca? Não entristeçais os poucos anos de vida que lhes restam. A Escritura acrescenta: se o teu espírito se for enfraquecendo, suporta-o. Não desprezes por teres mais vigor do que ele. Os velhos caducam às vezes, mas a virtude está em compadecer-se de suas impertinências e em suportá-las. Por isso que esse mandamento é um mandamento acompanhado de uma promessa. Ele é algo tão difícil de se fazer que Deus precisa dar um prêmio para aqueles que cumprem. É diferente de não matar. Não matar é fácil. Não roubar é fácil. Não levantar falso testemunho é fácil, via de regra. Agora, honrar pai e mãe é uma coisa mais difícil. E nós devemos, para nós faz mais sentido do que para os nossos filhos, porque nós não somos velhos, decrépitos e caquéticos. Nós não estamos, via de regra, no bico do urubu. Agora, os nossos pais estão. Então, esse trecho serve especificamente para nós. A maneira que nós tratamos os nossos pais será a maneira que nossos filhos nos tratarão. Em terceiro lugar, essa é a parte mais importante para os jovens rapazes que estão aqui. Em terceiro lugar, os filhos devem obedecer a seus pais em tudo o que seja justo. Filhos de São Paulo, obedecei a vossos pais no Senhor. Por onde o filho está obrigado a obedecer a seus pais no serviço doméstico. Lavar louça, lavar roupa, arrumar casa. Prestem atenção, ele está falando aqui de um mandamento. A pena de desobedecer os pais no serviço doméstico é uma pena de pecado grave. Ah, é? Ele tá. Se, por exemplo, eu chego assim, fulano, vai fazer isso. Não, é um exemplo. Um exemplo. Fulano, vai fazer isso. E fulano não faz. Mesmo que eu tenha mandado, eu pedi. Não. Mas você já fez a situação. Não, pedir é pedir, mandar é mandar. Quem manda não pede, quem pede não manda. E um papelzinho lá das situações. Foi determinado que tem que ser feito? Se foi determinado, tem que ser feito sob pena de pecado grave. Eita, lasqueira. Vai isso aqui, peraí. Percebam a seguinte coisa. Por um lado, é importante a gente ter isso em mente. Por outro lado, o versículo... Até pode. Só que o versículo continua. Pais, não aborreceis dos vossos filhos. Um homem tinha 2 filhos e tinha um campo que precisava ser cultivado. Ele disse ao filho mais velho: filho, vai e planta no meu campo. Quieto, menino. Vai. Aí, olha, obedeceu. Muito bem. Vai e planta no meu campo. E o filho mais velho falou: não, pai, eu não quero ir, eu não vou, e para de me encher o saco. E aí, o homem foi ao filho mais novo: filho, vai e planta no meu campo. O filho: tá, pai, pode deixar, conta comigo. O filho mais novo não foi. E o mais velho, ainda que a contragosto, foi. Quem dos dois agradou mais o pai? O que não falou que não ia. O que falou que não ia e foi. Para não incorrer em pecado grave, basta o cumprimento da ordem vinda dos pais. Só que os pais não têm direito de ficar enchendo o saco dos filhos, falando: você faz tudo errado. Mas não era desse jeito. Para de reclamar. Não, a obrigação é obedecer aquilo que foi determinado. Agora, ainda que ele faça a contragosto, ainda que ele faça meia boca, ainda que ele faça, eu vou usar uma expressão propositalmente infeliz, murmurando, porque a murmuração ela pode se tornar um pecado, mas ela não é, a gente já viu isso. Ainda que ele faça que nem o... que nem o Muttley do Dick Vigarista lá. Ainda que ele faça. E é legal que eu dei uma referência que foi da minha infância e os rapazes não entenderam e as senhoras entenderam. Eu tô me sentindo excessivamente idoso. Então, eu lembro. Então, ainda que faça reclamando, o que importa é que faça. E os pais não têm o direito de ficar forçando os filhos, porque tem muitos pais que pecam nisso. O filho tá obedecendo, é óbvio que ele não vai gostar de obedecer, é óbvio que ele não vai querer fazer aquilo, porque ele é um adolescente. E lavar louça, passar roupa, dobrar roupa é chato. Não é agradável. Não é agradável nem para os pais. Quem dirá para os filhos? E aí os pais querem que os filhos obedeçam, mas obedeçam da maneira deles. Sorrindo. E isso é um problema. Tem que ser sorrindo. Isso é um problema, porque isso vai gerar o quê? O que São Paulo fala? Pais, não irriteis os vossos filhos para não causar-lhes desânimo. Isso leva os filhos ao desânimo. Tem muitos pais que erram nisso. Então, assim, já é desanimado por natureza. Olha aqui, mas isso porque às vezes é uma constante a gente também ficar te falando assim. Porque a pessoa já sabe, às vezes não faz. Sim. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, eu consigo estar se segurando ali para não ficar nesse aborrecimento, porque é chato para nós também. Vai falar, fulano, vai fazer o que eu te pedi. Bem-vinda à adolescência. Porque pensemos, já viram, mães têm umas macumbas que são universais. Já viram macumba de mãe, né?
quando você crescer, você vai ser mãe, você vai ser pai, você vai passar por isso que eu tô passando. Aí acontece. E essa praga pega, não pega? Via de regra, pega essa praga? Pega. Então, assim, nós fomos assim. Fala minha mãe. Mamãe, por favor. Mariana, joga essa conta aqui. Agora, vejam, não é certo a gente fazer isso. Mas é uma macumba universal que as mães... É frase de mãe, né? Qualquer dia desses eu vou sumir, né? Tudo sou eu nessa casa. Você não me valoriza, né? Coisas normais. Só que é aquilo. Cachorros latem, crianças choram e adolescentes não querem trabalhar. É normal da vida. Faz parte. Vejam, a gente fica irritado quando vai dar comida para um bebê e ele cospe. A gente fica irritado? Fica. Mas a gente não tem que fazer ainda? Do mesmo modo com os filhos adolescentes. É a constância e a repetição. Mas o que mais importa aqui, eu estou apresentando esses mandamentos que dizem respeito ao próximo, eles são mandamentos, conforme eu observei, acho que na penúltima aula, eles são uma via de mão dupla. Tem o dever por parte dos filhos, mas tem o dever de em contrapartida por parte dos pais. Então, temos que manter aqui o equilíbrio. É pecado grave quando o filho desobedece os pais, inclusive nos serviços domésticos. Naquilo que é justo. Aquilo que não é justo, não há obrigação dos filhos em obedecer. Por exemplo, cadê? Por onde o filho está obrigado a obedecer a seus pais no serviço doméstico e especialmente quanto aos costumes. Quando, por exemplo, o proíbem de jogar ou conversar com algum mau companheiro ou frequentar alguma casa suspeita. Vamos entender o que Santo Afonso está falando aqui. Ele não está falando de Fortnite e de GTA. E nem FIFA. Ele está falando de ir jogar valendo dinheiro. É esse jogo que ele está falando, o jogar bola. Ele está falando desse jogo aqui de... É o tigrinho. Ele está proibindo jogar no tigrinho, certo? Ou conversar com algum mau companheiro, isso é universal. Ou frequentar alguma casa suspeita, aqui ele está falando da casa da luz vermelha. E se deixa de obedecer, peca. E peca mortal e gravemente. E esse pecado exige confissão. Narra Teófilo que nos confins entre a França e Savoia havia um jovem nobre, mas desobediente. E a sua mãe viúva, de tal sorte que, havendo esta dito muitas vezes que voltasse cedo para casa, e não à meia-noite, como costumava, seguiu ele desobedecendo-a. Uma noite, a mãe mandou fechar a porta, e havendo ele encontrado a porta fechada, e não sendo escutado os seus gritos, irrompeu em injúrias e maldições contra sua mãe. E depois, com um irmão seu e um criado que iam consigo, se retirou a outra casa. Mas logo que dormiam, se ouviu um grande ruído. E depois se viu entrar no aposento onde estava aquele jovem, um horrível gigante que, agarrando-o pelos pés, o estendeu em uma mesa, e depois foi o despedaçando com uma faca que trazia consigo, e jogou os pedaços a 4 espantosos cães, que o acompanhavam, para que os devorassem. O irmão e o criado buscaram por ali o corpo, e não puderam encontrá-lo. Depois desse horrendo espetáculo, o irmão entrou em um convento de cartuchos, e depois de uma vida santa, teve uma santa morte. Exatamente. Obviamente, aqui é um relato que é para que nós compreendamos, né? O fato, se o filho tivesse obedecido à mãe, ela não teria trancado para fora de casa, ele não teria falado, proferido injúrias contra ela, e ele não teria condenado a sua alma. Percebe? Então, a obediência é sempre o melhor caminho, e nós devemos instruir os nossos filhos que eles sejam obedientes. E devemos, como pais, cuidar de afastá-los de más companhias, que eles evitem más conversas e assim por diante. E o filho que desobedece isso incorre em pecado mortal. E vejam, eu falei que os mandamentos eles estão dispostos no decálogo em uma hierarquia. Os primeiros são mais altos e os últimos são mais baixos. Qual que é o 10º mandamento? Vocês lembram? Não cobiçar as coisas alheias. A mulher do próximo é o 9º. Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado. Pesquisa aí no Google. Eu acho que é as coisas alheias, é o 10º, que é o menos importante. A mulher do próximo deve ser o 7º, deve ser o 9º. Pergunta aos universitários. Minha colinha tá aí. Não, acho que não vai precisar agora. Não, É o 10º. O 9º? O 8º. O 7º. O 6º? Tá, pecado contra a castidade. Percebam, desobedecer os pais em coisas justas é mais grave do que ser um talarico.
é mais grave do que pecar contra a castidade. Então, não é, embora pareça, não, mas parece a confissão de criança, sabe? A confissão de criança é sempre a mesma coisa. Eu desobedeci o pai e a mãe e eu comi bala quando não era para comer. Parece bobinho, mas é extremamente grave. E a gente não tem a noção do quão grave é. Naquilo que é justo. Naquilo que não é justo, sei lá, a minha mãe me proibiu de me divertir. Não é justo. Ela me proibiu de me divertir cheirando cocaína. Beleza, aí é justo, ela proibiu. Percebe? Há que se ter um senso aí de justiça. Aqui tem outro ponto bem interessante. Porque esse mandamento, ele é uma via de mão dupla. Há deveres dos filhos, mas também há deveres dos pais. Pecam também os pais que forçam os filhos a se casarem quando estes querem guardar o celibato. Hoje em dia isso não é muito comum, mas acontece ainda. São Tomás de Aquino, eu contei para vocês a história dele, né? Queriam que ele casasse, prenderam ele numa torre com uma prostituta, e ele foi lá e santamente agrediu a do Job. Hoje em dia não é tão comum, mas antigamente era muito comum. Até a década de 60, era muito comum que pais de classe média levassem os filhos a prostíbulo, os filhos homens. Era muito comum. A quantidade de pessoas... Por isso que a geração dos anos 60 é uma geração completamente perdida. Uma geração sem senso de moral. Porque essas práticas eram comuns. É pecado, consequentemente, arranjar um casamento sem cuidado para os filhos. É pecado fazer o filho casar num casamento arranjado? Não. Agora, não cuidar para que seja um bom casamento é uma falha dos pais. Ou é que hoje não é comum. Hoje não é comum casamento arranjado. Deveria, mas não é. Vamos supor que você arranja um casamento aí pro Henrique. Agora você vai lá e firma um contrato para que quando ele complete 18 anos ele se case com uma moça. Você tem que cuidar para que essa moça seja uma moça cristã, católica, que vá cuidar dos seus netos, que vá cuidar do seu filho e assim por diante, que vá cumprir com seus deveres. E não só porque ela tem uma qualidade que você gosta, por exemplo. Incorre no mesmo erro, isso daí é um problema geralmente mais das mães do que dos pais. Né? O pai geralmente não se importa muito com quem o filho se relaciona. Mas forçar o filho forçar psicologicamente, né? Ficar falando mal da pretendente do filho, ou ficar falando bem quando ela não é uma boa pessoa, e assim por diante, né? Conduzir para que o filho chegue a um mau casamento. Ou se os impedem de abraçar o estado religioso, também, impedir o filho de abraçar o estado religioso, ou forçar o filho a abraçar o estado religioso, também é pecado. Forçar qualquer vocação dos filhos é pecado, grave, dos pais. Há pais que não têm o menor escrúpulo em desviar os seus filhos de sua vocação, mas é preciso saber que nisto há uma culpa mortal. Nós temos de procurar a salvação segundo a vocação que Deus nos dá. E por isso, aquele filho entrando na religião a qual Deus o chama, religião aqui é ordem religiosa, a qual Deus o chama, chegará a ser santo. Mas se fica no mundo por instigações do pai ou da mãe, levará uma má vida e se condenará. O ofício de pai e mãe é um ofício gravíssimo. Porque você pode ser responsável pela ida de tobogã do seu filho para o inferno. E é um ofício do qual você não aprende antes de exercê-lo, né? Você vai aprendendo conforme você vai sendo pai e mãe. Assim, a gente consegue aprender algumas coisas em linhas gerais. Tipo, regras gerais, mais ou menos, a gente consegue meio que saber antes de ter os filhos. Agora, a vivência prática com aquela criança, com aquele filho específico, que tem uma personalidade própria, que vai reagir de uma maneira própria, que não é uma cópia minha, aí podemos incorrer em erros. Só que é uma coisa chamada graça de Estado. Graças a Deus. Deus nos dá uma graça especial para que eduquemos os nossos filhos. Então, o fato de ser algo difícil não deve ser desculpa para que nós erremos com a nossa prole. Cadê? Tal. Eu vou pular essa parte. Obrigações dos pais para com os filhos. 2 são os principais deveres dos pais para com os filhos: sustentá-los com alimentos e dar-lhes boa educação. Quanto aos alimentos, os pais devem alimentar aos filhos, ainda que sejam desobedientes. Do mesmo modo, vejam, se tem placa, tem história. Percebam que se Santo Afonso teve que colocar isso numa instrução para católicos, é porque muito provavelmente ele deve ter atendido casos de pais que não alimentavam os filhos porque os filhos eram desobedientes. Nossa.
Da mesma maneira que há filhos que não sustentam os pais na velhice porque eles são chatos. É um dever mútuo. Então, é necessário dar comida para a prole. Ainda se houvessem dilapidado sua porção do patrimônio paterno, ainda que o filho seja um perdulário, ele seja gastão, que ele seja um mau filho. Oi? Como assim? Não, você não é obrigado a dar dinheiro, só que ele pode roubar os bens de casa para vender e comprar Não pode droga. deixar de ter que dar comida, né? Agora, o sustento você é obrigado a dar ainda. Você não pode deixar ele passando fome. Você não precisa... É que assim, a essa época, você podia amarrar seu filho no tronco e dar umas sentadas nele para ele aprender a virar gente. Hoje em dia, a lei proíbe, infelizmente. Mas o que ele está falando aqui é do dever de cuidado para com os filhos. Então é necessário que nós o sustentemos. E mais, ainda que houvessem assumido um matrimônio indigno e desonroso. Isso é outra coisa também, né? Deserdar um filho é pecado. Percebam. Vejam, como assim? Como assim? Quando o pai tem posses, ele não é obrigado a dar uma vida luxuosa para o filho indigno. Mas o mínimo necessário ele é obrigado. O mínimo necessário para o sustento ele é obrigado. Se o filho gastar tudo com um tigrinho e qualquer outra coisa idiota que as pessoas fazem hoje, eu só consigo pensar no tigrinho. O que mais? Roblox? Não sei se dá pra gastar dinheiro com Roblox, não sei. Não sei. Cartinha do Pokémon. Se ele vai gastar com isso, é um problema dele. Agora, o mínimo necessário os pais têm que prover. O problema é que o povo sai a porrada já antes do pai da mamãe. É que hoje em dia, no Brasil, os pais são, por lei, os pais são obrigados a deixar 30% do patrimônio para os filhos dividirem entre si. É uma lei ridícula, porque a gente deveria ter controle sobre nossos bens, nosso patrimônio. Mas, a época não. Na época não tinha regra de herança. Então, morria, era o que estava no testamento e já era. Se não tivesse testamento, os filhos se matavam, o mais forte pega os bens. Ao vencedor as batatas. Questão de herança, né? Uma frase do Cadlema. O mau filho não merece e o bom filho não precisa. Exatamente. Exatamente. Só que ainda que não mereça, o mínimo necessário é preciso prover. E por quê? Porque sempre são filhos. A filiação, ela não morre. Isso era para todos, né? Então, vai que eu não proveja o mínimo para os meus filhos e eles morram em pecado grave. Vai que eu proveja e eles se convertam. Pode acontecer. Enquanto a vida é a esperança. Oi? Não tem idade. Calma aí. Só que há um princípio na igreja chamado princípio da subsidiariedade. Eu não tenho o dever de dar mais do que aquilo que meu filho precisa. Se o meu filho tem condições de fazer certas coisas, eu tenho a obrigação de fazer com que ele faça certas coisas. Por exemplo, um exemplo desse. O Luquinhas tem 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Tem criança da idade dele que usa fralda. É um absurdo. Porque ele já tem idade e capacidade suficiente para não usar fraldas. Então, o princípio da subsidiariedade diz isso. Eu devo forçá-lo a não usar fraldas, porque ele já tem capacidade. Um filho de 20... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Com 24 anos, foi a primeira vez que eu consegui um emprego de carteira assinada. Porque eu peguei 2 crises seguidas. No Brasil, eu não consegui emprego de jeito nenhum. Fui sustentado pelos meus pais até os 24 anos. É honroso para mim? Não, é vergonhoso. Eu deveria ter capacidade de me sustentar desde os 16 anos. Desde os 15, 16 anos já é razoável. Agora, o meu pai, principalmente, viu que eu não trabalhava não por opção, mas por não haver possibilidade. Então, ele preferiu investir na minha educação para que eu pudesse estudar e conseguir algo melhor futuramente. Mas mesmo assim, mesmo depois de casado, passamos por uma crise financeira e eu não tinha dinheiro para comprar comida. O meu pai, cumprindo com o seu dever paternal, me cedeu o cartão de crédito para que eu pudesse comprar comida. Eu tinha uma esposa que não trabalhava, fora de casa, e um filho recém-nascido. Eu não cobrei ele, eu não pedi. Ele fez livremente. Só que ele não pagou as minhas contas. Percebam? Ele me cedeu o cartão de crédito para que eu pudesse comprar comida. Ele me educou bem a ponto de eu não abusar. Vocês conseguem captar? Então, o pai, eu tenho o mesmo dever com os meus filhos, de pagar os estudos e de sustentá-los na medida de suas necessidades. Agora, o filho tem 30 anos nas costas, não trabalha, fica o dia inteiro no computador, jogando Minecraft, não estuda, não faz nada. Eu não tenho o dever de sustentá-lo. O máximo que eu posso fazer é dar um prato de arroz e feijão de meio-dia e 6 horas da tarde. É almoço e a janta.
Mais do que isso, não tem obrigação. Por quê? Porque ele tem responsabilidades também. Então, ele tem sim que trabalhar. Percebe? Então, não é... Agora, o filho tem 30 anos nas costas e tem uma deficiência grave, uma doença. Eu tenho dever de cuidar. Ou não consegue emprego porque o Lula ganhou em 2026. Eu tenho o dever de sustentá-lo ainda. Porque ele não faz... Porque ele não trabalha não por opção, não por vagabundagem, mas por falta de opção. Por conseguinte, o pai peca se, percebam, sem justa causa, expulsa o seu filho de casa, lhe tira os bens, ou se no testamento o priva de uma legítima herança, ou nega o dote à filha que quer casar-se com uma pessoa decente. O pai e a mãe podem negar o dote. Veja, o dote é pago pela família da mulher, tá? Para que fique claro. Não é a família do homem que paga. Oi? A oitava. Até lá, os 7 primeiros filhos estão trabalhando, eles se juntam e pagam o dote. Então, se a minha filha, ela quer casar com um homem que eu julgo indigno, eu não tenho obrigação de ajudar em nada. Não tenho obrigação. Agora, se ela quer casar com um bom homem, ainda que ele não seja de uma classe social elevada, ainda que ele não tenha a cultura que eu julgo necessária, ainda que ele não seja o católico exemplar que eu penso que deveria ser, eu tenho o dever de, se for um bom homem, eu tenho o dever de pagar o dote. Hoje em dia não há mais a prática do dote. Deveria haver, mas não há mais a prática do dote. Mas também a gente não pode escolher, né? Os custos de roupa do vestido de noiva, a festa, não sei o que, não sei. Então, sobre essa questão do dote, de casamento arranjado, é uma prática que não é usual hoje em dia. E também não é legal. Não está de acordo com a legislação brasileira. Porém, é muito interessante que os pais prestem atenção nos relacionamentos dos filhos. Não só aconselhando. Né? A prática do dote e do casamento arranjado, ela foi a regra durante toda a história da humanidade. E durante toda a história da humanidade, o índice de separação era quase zero. Porque como que eu faço para orientar uma menina de 18 anos que quer se casar? Ela vai escolher com a cabeça ou com o estômago? Ou com o coração? O coração, ele acerta ou erra, na maioria das vezes? Como que eu vou fazer para orientar um garoto de 18 anos que quer se casar? Porque com 18 anos ele pode casar independentemente da minha autorização. Mas ele tem 18 anos de idade, né? De cabeça vai ser com 16, 14. Então, mas ele tem o direito legal de se casar. Eu vou fazer o quê? Então, casamento arranjado é sempre a melhor opção. Via de regra. Isso a gente tem que fazer mais assim, ó, comunidade, assim, Isso é extremamente importante para nós. É extremamente importante para nós. Nós, leigos, precisamos nos juntar em comunidades de católicos, bons católicos. Esse grupo de estudo, ele devia ser maior. Vocês deviam trazer mais gente. Por quê? Porque eu não confio do meu filho encontrar uma mulher no mundo. Sim. Eu prefiro que ele se case com a filha de algum conhecido. Preferencialmente, que eu firme um contrato com antecedência. Né? Por quê? É mais seguro. Não só do ponto de vista econômico, é mais seguro do ponto de vista espiritual. É mais fácil que ele tenha um bom casamento com uma moça católica, de um casal católico, que eu conheço e sei da educação, ou que ele encontre alguém no Tinder. É muito melhor viver em uma comunidade de católicos. Mas, enfim, felizmente a lei não nos permite casamentos arranjados. Sim, tá, óbvio. A gente pode negociar quando eles tiverem 3, 4 anos de idade e ir fazendo a cabeça deles até atingir os 18. Isso a gente pode fazer. Porque hoje em dia é difícil, né? Às vezes você encontra uma pretendente ali, legal, mas a família já não... Porque assim, você não casa só com a pessoa, né? Você casa com a pessoa e a família da pessoa, né? E realmente, você vai ter uma convivência, não tem jeito. Nem que você não queira. E às vezes a família é como, nossa, mas a amiga não sei, né? Então, assim, ou o menino, né? Não faz. Então é difícil mesmo você. Isso foi bem específico, Dani. Isso foi bem específico. Ele vai ser das minhas famílias, às vezes aparece mais presente pra gente. Mas. Começa a cobrar o dote. Não, ele não pode, tem que ser da menina. E eu Ele cobrar o Ele dote. cobrar o dote. E eu falo até com as meninas isso, né? De
começar a pedir para Deus preparar a nossa cabeça também como mãe, para ser sogra, né? Sim. Assim como vós tratais vossas sogras, assim vós sereis tratadas pelas vossas noras. Ah, então tá Agrada bom, dos porque a olhos? minha sogra, apesar do gosto do moio, Não. ainda tem uma coisa. Eu vou na casa da minha sogra já no terço. Porém, isso é até bom, porque aí a chance é que vocês sejam sogras melhores do que as que vocês receberam. Mas captem a importância de que nós cuidemos dos relacionamentos que os nossos filhos têm. Né? Nós cuidemos que se relacionem com boas pessoas. Os meninos com boas moças e as meninas com bons rapazes. Lembrando, mas o casamento arranjado, ele é nulo, porque ele não tem a vontade livre. Não, tem a vontade livre. Você não precisa ter sentimento. Você não precisa ter sentimento para casar. Você precisa ter a vontade de cumprir os deveres. Só. Precisa voluntariamente querer cumprir os deveres conjugais. O sentimento vai vir depois. O sentimento pode vir depois. Mas é bom, né? Vivendo em comunidades católicas, o sentimento pode ser sendo criado. Exatamente. Por conseguinte, o pai peca, se sem justa causa expulsa seu filho de casa, tira os bens ou no testamento priva de alguma legítima herança, ou nega o dote à filha. Que deveremos, pois, dizer daqueles bárbaros pais que comem, bebem, jogam seu dinheiro na taverna, enquanto os filhos têm apenas um pedaço de pão em casa para mitigar a fome? Eu creio que isso não seja uma bronca que vocês precisam ouvir. Todos os animais, ainda que selvagens, procuram alimentar seus filhos. Olha que interessante, vocês não precisam ouvir, mas eu conheço muitos casos de pais que gastam dinheiro com besteira e deixam os filhos passando penúria. E assim, sabe aquela história do Auto da Compadecida? Bife passado na manteiga pro cachorro e nada pro João Grilo? Sim. Conheço casos recentes. E isso não é uma coisa saudável. Às vezes até com petzinho, né? E o filho passa perrengue. Todos os animais, ainda que selvagens, procuram alimentar os seus filhos. Tão somente entre os homens se faz essa crueldade de deixar os filhos morrerem de fome. Deve aqui advertir-se que os irmãos estão... Os irmãos, homens, estão obrigados a alimentar os seus demais irmãos, mais novos, podendo fazê-lo, e a pagar o dote das irmãs pobres, que se encontram em necessidade. Aí as irmãs não precisam ser mais novas, podem ser mais velhas. Essa é a opinião quase comum entre os doutores da igreja. Passando depois da educação, é certo que a boa ou má conduta dos filhos provém comumente da boa ou má educação que lhes dão os pais. A este fim, Deus instituiu o matrimônio, para que os filhos, com a boa guia e advertência dos pais, sirvam a Deus e se salvem, pois do contrário, quedariam abandonados sem ter quem os instruísse no que devem praticar, e quem os corrigisse e castigasse quando agem mal. Pois quase sempre, onde não tem efeito a advertência e o conselho, o temor do castigo move. Então, voltando àquilo que eu falei na primeira aula desse trecho, é dever sagrado dos pais baterem nos filhos. Dever sagrado. Só no quarto mandamento. São 3 aulas, né? E são advertências mais aos pais do que aos filhos, percebe? É um dever sagrado dos pais castigar os filhos, corrigi-los, fisicamente, inclusive. Abster-se da correção física dos filhos é colocar os filhos em perigo de salvação. Ou melhor, perigo de condenação. E depois nós filhos, depois de igreja, não ficar falando pra mãe, pro pai, o que pai e mãe fez, que estava baixando as calças, me deu uma cintada lá no banheiro. Não, falar pode. Falar pode. Falar pode. Falar pode. O que não pode é o pai ou a mãe deixar de fazer isso porque é necessário. Aquele que ama o seu filho castiga-o com a varinha. Aquele que não castiga o seu filho o odeia. Tá? Gente, imagina se for da disciplina positiva. Não significa que precisa bater também, né? Não, significa justamente que precisa bater. E tem a idade. Não, na semana passada eu falei sobre a idade do efeito. A partir não, né? É um dever sagrado que a gente não pode se abster de fazer. O efeito que tem um filho que não apanhou dos pais na sociedade, ele é terrível, terrível, terrível. Eu nunca ouvi falar de um caso em que um filho não tenha apanhado dos pais na infância e tenha se tornado uma boa pessoa, no sentido de que tenha tido uma vida ilibada. Pode ser que na vida adulta venha se converter e vire uma boa pessoa, mas até lá fez tanta cagada porque não teve esse temor do castigo. A experiência mesmo nos ensina que os pais santos fazem filhos santos. Santa Catarina da Suécia, sendo filha de Santa Brígida, se fez santa. E o imperador Henrique foi
feito santo por ser filho de Santo Estevão, rei da Hungria. São Luís, rei da França, teve por mãe uma grande serva de Deus, que foi a Rainha Branca. São Luís IX. É o único rei francês que foi santo. A humildade é a sua principal virtude. Cadê? Santa Branca, foi a Rainha Branca. E o seu bom exemplo o santificou. Essa boa mãe dizia a seu filho ainda pequeno: filho meu, antes gostaria de te ver morto sobre um caixão do que manchado com um pecado mortal. Isso mesmo. E me recordo de outra boa mãe muito solícita na santificação dos seus filhos, que dizia: eu não quero ser mãe de filhos condenados. E para isso a gente precisa, vez ou outra, mais vez do que outra, agredir as crianças fisicamente. Antigamente era aceitável até que os professores corrigissem fisicamente as crianças. Hoje em dia, eu não sei. Na minha vez de ser professor é proibido. Não precisava. Queria muito. Eu ia trocar de régua toda semana se fosse aprovado. Mas a ameaça também já ajuda. Oi? Eu quebrei umas 3 na parede, que Deus alunos colocar você acerta em mim. Trinca. Ao contrário, sucede com muitos pais e mães que parecem não cuidar de se seus filhos são bons ou maus, se salvam ou se condenam. Só um adendo. Esses influencers católicos de Instagram, eles, eu digo aí com bastante segurança, eles estragaram uma geração inteira de pais. Eles conseguiram colocar, incutir na mente de muitos pais, na prática, conseguiram incutir uma educação positiva. Recentemente houve aquele Alain Carrion, que ele falou que onde já se viu, castigar os filhos fisicamente e tal, que ele consegue resolver, não sei o quê. Isso gera um problema que é visível. Tá? Eu creio que vocês conhecem, pelo menos algum casal que eduque os filhos com aquela educação não violenta, que fala, é isso? Educação não violenta, positiva, sei lá. E claramente são crianças problemáticas. Claramente. A Xuxa era uma das que falava a questão disso. Sim, mas... de bater, de não sei o Só que o maior problema é ver isso de influencers católicos, porque eles estão agindo contra a Sagrada Escritura. Estão ensinando contra a Sagrada Escritura, que manda castigar os filhos. Onde já se viu, não, os meus filhos... É porque é sempre aquele... Veja, isso não quer dizer que eles não batam nos filhos. Não quer dizer isso, porque grande parte deles tem babá para cuidar dos filhos, então eles mesmos não precisam aturar um filho porre. Eles não precisam aturar filhos ruins, tem a babá que vai aturar. Então eles não precisam bater, porque ela é paga para aturar a chatice dos filhos mal educados deles. Ou eles até batem no privado. Só que pro Instagram precisa mostrar, não, os meus filhos são santos, nunca precisei bater. Ou largo mais novo com o mais velho, e aí os filhos mais velhos são condenados a cuidar dos irmãos mais novos. E isso é impor nos filhos uma obrigação que não lhes é justa. Mandar os filhos mais velhos, ou melhor, atribuir aos filhos mais velhos o dever de cuidar dos irmãos mais novos é um erro dos pais. É um erro grave dos pais. Porque quem fez a criança não fui eu, não tenho o dever de sustentar. Posso ajudar, eventualmente. Posso eventualmente ajudar. Mas não é obrigação. Só que se meu pai ou minha mãe pede para eu fazer alguma coisa com relação ao meu irmão, ele não pode me cobrar. Se eu desobedecer, não é pecado. Percebe? Se meu pai falar com o meu irmão, eu posso? Aí pode. Aí pode. Não, mas se falar. Precisa estar prevenido, né? Tá. Então, não cuidar dessa questão de disciplina dos filhos é um erro grave dos pais e tem sido muito propagado pelos influencers católicos. Afastai-vos desses homens maus, desses homens cruéis. O pai tem que ser qual vídeo no vídeo? Mas, o que continha no vídeo? Do Sargento Nantes, lá, lembrei. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. Tem que disciplinar. Tem que fazer isso. É nossa obrigação. É cruel você virar para uma criança pequena e querer que ela entenda o que ela tem que fazer conversando, porque ela não vai entender. Eu já vi pais e mães conversando com crianças menores de 7 anos, falando assim, você acha que você fez certo? Cacete, é claro que a criança acha que ela fez certo. Porque senão ela não teria agido assim. Porque ela não tem consciência, não tem uso da razão. É óbvio que ela acha que a melhor opção é enfiar a faca na tomada, ou na barriga do irmão. É evidente que ela acha isso. Porque senão ela não agiria dessa maneira. Então, não basta a conversa. Ou pior, não faça isso que a mamãe fica triste. Dane-se o que a mamãe sente. A criança não pode fazer isso ou aquilo porque é errado. A criança tem que fazer isso ou aquilo porque é certo. Porque eu tô mandando, não porque eu vou ficar feliz ou triste.
o meu sentimento com relação a isso não importa. A criança tem que entender que ela tem a obrigação de cumprir aquilo. E vale para adolescente também. Esse negócio de educar com base nos meus sentimentos, isso é coisa de gente manipuladora. Que quando chegar na juventude do filho, vai ficar, não, mas essa menina não pode, a mãe vai ficar muito triste com isso. Vai manipular o sentimento dos filhos. E vai torná-los, evidentemente, pessoas completamente infelizes. Chantagem emocional. Que é muito comum, inclusive. Ao contrário, sucede com muitos pais e mães que parecem não cuidar se seus filhos são bons ou maus. Essa é a nossa preocupação, cuidar se os nossos filhos são bons ou maus. Não de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com a objetividade da realidade. Para nós, que somos mulheres, é difícil tirar isso, sabe? A questão do sentimento. É por isso que a última palavra é do pai. É, porque essa questão da razão, entendeu? É muito complicado. Mas é por isso que a última palavra é do pai e não da mãe. Porque o pai ele vai agir da maneira que a razão indica. É por isso que tem esse negócio de mãe narcisistas. Tem uma quantidade de mães, pelo menos aqui, os relatos que eu vejo, a quantidade de mães narcisistas é muito maior do que a quantidade de pais narcisistas. O erro, qual que é a pior desgraça na vida de um filho? Mãe piranha e pai covarde. Não é? A pior desgraça na vida de qualquer filho é mãe piranha e pai covarde. Então, os maiores pecados dos pais, hoje em dia, é a mãe assumir o papel do pai, ela toma as decisões, ela decide o que vai ou não ser feito, ela age, ela manda, e o pai que simplesmente se abstém, não faz nada. Mãe piranha e pai covarde desgraça qualquer filho, qualquer vida. Então, via de regra, pelo menos o que eu mais vi, que as mães sejam narcisistas e o problema dos pais é que eles são uns bobão, são uns bunda mole que não agem. Que não agem. Quando a gente tiver no mandamento do matrimônio, essa relação ela vai ficar mais clara. Mas, por enquanto, a gente já percebe que quando há essa inversão de papéis dentro do matrimônio, há um impacto direto na vida dos filhos. E aí os filhos vão sofrer as consequências das más decisões do pai e da mãe. Mas se o pai não toma decisão, e a mãe tem que tomar decisão, porque pode perder filho, o que faz? Se a mãe saber que o pai não está tomando decisão, Ela tem que resolver com o marido primeiro. mas Isso não resolve. Não adianta. Primeiro, a relação aqui é uma relação hierárquica. Primeiro tem que resolver com o marido, que é a autoridade imediatamente competente. Se não, infelizmente, pede um aconselhamento com o padre e age da maneira que for aconselhado. Tá, mas percebe que isso não é o normal, isso não deveria ser o normal. Isso deveria ser a exceção e não a regra. Mas se o marido toma a atitude, ele toma a decisão, ela tem que ser respeitada. Ah, mas a mãe fica com dó e ela não concorda. Então ela resolva com o marido no privado, longe das crianças. Percebe? A decisão tem que partir do homem. Uhum. a mãe sempre proibia o menino de sair da rua, porque o lugar onde morava era perigoso. E o pai chegou e falou assim, não, ele é homem. Não pode deixar ele assim. Daí o que aconteceu? Ela deixou de proibir ele. Ele se envolveu com droga. Sim. Não é culpa dela, é culpa Então, não é culpa dela, mas é relativo, né? É relativo, porque deixar sair sem conselho e sem cuidado é diferente de deixar sair sem supervisão. Percebe? E, obviamente, tendo em vista a circunstância, o pai, ele tá de todo errado? Não, porque o filho, ele realmente precisa saber se virar. Ele realmente precisa, ainda que seja um lugar, Precisa ter um acompanhamento. precisa ter um acompanhamento. Não deixar aí, tá bom, lavo as minhas O pai, mãos de vez em e... quando aparecer, ficar de olho, ver o filho perceber que tá ali. Exatamente. Né? Ele não tá Cuidar das amizades. Quantas vezes meu pai... Só que eu entendo, assim, eu entendo que há lugares que o fato de você morar nesses lugares já traz um problema. Principalmente aqui no Brasil. Já é uma coisa problemática. Então a gente tem que achar um meio de remediar isso. Agora, criar o filho trancado dentro de casa também não é a solução. Porque o primeiro... Assim, não me deixaram, meu papai deixava também. Mas vira e mexe, às vezes eu escutava depois. Meu pai pegava a bicicleta e ia atrás do onde a gente estava. Se a gente estava naquele lugar que estava. Ou se a gente, às vezes, assim, tinha uma amiga lá em Três Lagoas que tinha um sítio na beira do rio. E às vezes ela deixava a gente ir para esse sítio e meu pai comia. Então, o que ele fazia? Ele ia fazer o itinerário, andava nesse sítio e aparecia do nada. Assim, do nada, vou fazer aqui, não sei o que. Então, assim, ele estava de olho. A presença masculina estava ali. Sim, sim. Fora que a presença feminina estava em casa também, ó. Se a finta na mão. Exatamente. Ou seja, permitia, mas sentava no lugar, né? Sim, e aí Não era depende, abandonar. obviamente, da idade do filho. Então, um menino de 2 anos pede para ir para a rua. Na rua da minha casa não tem como ele ir, porque passa carro direto, nem com supervisão. Agora, se é uma rua tranquila, posso deixar ir com supervisão, por causa da idade.
tem 8, 9 anos. Vai, entendeu? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, vez ou outra, vai lá, supervisão. Hoje em dia, a preocupação nossa de pai e mãe é algo até maior, sabe? É atropelamento, sequestro, bala perdida e droga. Mas sequestro. Ou então, abuso. Sim, sim. Mas compreendeu que é a última palavra do pai que vale, só que eu não posso deixar o Deus dará, eu tenho ainda um dever de cuidado. Sim. É. Tem que falar, mãe, não, relaciona com meu pai. Tá bom, tá. Somos aí, Cadê aqui? Ao contrário, sucede com muitos pais e mães que parecem não cuidar se seus filhos são bons ou maus, se salvam ou se condenam. Por isso, Orígenes dizia muito bem, todos os crimes dos filhos recaem sobre os pais. Isso é uma verdade. A má vida dos filhos, geralmente, é causada pelos pais, os quais hão de prestar contas a Deus. Alguns pais e mães, para não desgostar aos filhos, com repressões e castigos, são a causa da sua perdição. Hoje em dia é muito comum os pais que querem ser amigos dos filhos. Não, tudo bem. A partir ali dos 13, 15 anos, tudo bem, você vai, de maneira lenta e gradual, se tornando amigo do seu filho, porque ele está virando um adulto. Agora, criança, eu não tenho que ser amigo do meu filho. Eu tenho que estar presente, eu tenho que educá-lo, eu tenho que ensiná-lo a fazer as coisas, eu tenho o dever de ser amável, mas eu não tenho que ser amiguinho dele. Ele não é meu amigo, é meu filho. Ele não pode falar comigo da maneira que ele fala com um amigo. Há uma diferença bem clara aqui. Prático. Na escola a gente vê isso. Quando o professor tem uma autoridade é mais rigoroso que outro, os alunos parecem que gostam porque não tem autoridade em casa. Exatamente. Exatamente. O professor firme, ele é muito mais amado do que... Firme, não o grosseiro. O professor firme, ele é mais amado do que os professores que deixam ao Deus dará. Cadê? Alguns pais e mães para... Ah, tá, beleza. Pais bárbaros e cruéis, dizem, se algum filho vosso caísse em um rio, e se, podendo o pai livrá-lo da morte, agarrando-o pelos cabelos, o deixasse perecer afogado, para não causar aquela dor, não seria um pai cruel? A imagem que ele põe aqui é muito boa. Então, meu filho caiu no rio, o único jeito de eu salvá-lo é agarrando pelos cabelos. Mas isso vai doer. Mas se para não causar essa dor eu deixasse ele morrer afogado, eu seria um bom pai? Então tenham sempre essa imagem quando vocês forem agredir fisicamente os seus filhos. Estou puxando ele pelo cabelo. É para ele não se afogar no rio. Nada de ficar de mentinho, não mata nada de mentinho. Então, mais cruel é ainda o outro pai, que não corrige ou castiga o filho por seus vícios, para não lhe dar pena. Ainda mais, não seria cruel aquele pai que desse ao seu filho uma navalha, porque esse a pede, com a qual pudesse o pobre e inexperiente menino cortar-se todo o corpo? Mais cruéis são, todavia, os pais que dão dinheiro para os filhos para gastar a seu bel prazer, ou lhes deixam andar com más companhias, ou as casas perigosas. Pois aqui há de ser o maior cuidado dos pais, apartar os seus filhos das ocasiões de pecado, pois dessas nascem todos os males. Então, dar dinheiro para o seu filho para ele gastar como quer é como dar uma navalha para um bebê. Não cuidar das companhias do seu filho é como dar uma navalha a um bebê. Você vai estar causando mal a ele. Ah, mas o fulano é tão legal, mãe. Só porque ele tem uma tatuagem de palhaço na perna e uma lágrima no rosto e sempre está com o nariz branco, a senhora não quer que eu ande com ele? A senhora é muito preconceituosa. Paciência. Ah, só porque aquela menina, ela usa mini saia, de modo que dá para ver o colo do útero, eu não posso andar com ela? Só porque ela tem piercing no umbigo e usa camiseta curta, eu não posso andar com ela? E a mãe ou o pai que não impede os seus filhos de andarem com más companhias, estão pecando gravemente. Não quer dizer que você vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Não me misturo com essa gentalha. Não. Converse com todos, mas selecione os amigos mais próximos. Sim. Mas seja amigo de todos, mas seus amigos, você escolha. Sim, só que além disso, com tal pessoa, você está proibido de andar. Ah, sim, sim. Se eu ver você falando com fulano, eu arranco todos os seus dentes com alicate. Coisas assim. Por quê? Educou bem? Porque houve uma boa educação. Mas, às vezes, ainda com uma boa educação, no mundo é complicado. O mundo é muito complicado. Principalmente dos adolescentes, dos jovens lidarem. Já vi muitos pais que
tentam educar os filhos, mas impõem coisas que não precisariam ser impostas, e aquilo que precisaria ser feito não faz. Tipo, ok. Por exemplo, eu vou educar o meu filho na religião, vou levar o meu filho ou a minha filha para a igreja, vou forçá-lo a rezar o terço comigo todo dia, acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson. É obrigatório do adolescente fazer isso? Não é. É bom? Talvez. Mas não é obrigatório. Aí faz isso com os filhos, mas não cuida das amizades que os filhos têm na escola. Aí a filha, a mulher, anda com a turminha das piriguete, e o filho homem anda com a turma dos nóia. E os pais não estão nem aí. No máximo que eles fazem não usa tal roupa e não cheire cocaína. Mas o problema está justamente em andar com essas amizades. E vai fazer um gosto pela criança ter mais com esse tipo de gente, pessoas, e não gostar da igreja, porque está forçando a situação. Exatamente. Quando o correto seria proporcionar aos filhos que vivam num ambiente católico, que vivam num ambiente com amigos, onde ele possa fazer amigos mais ou menos da mesma faixa etária. Percebe? Essa é a saída que nós temos. Porque hoje o mundo não é um mundo cristão, hoje é um mundo que odeia a igreja e que vai fazer de tudo para que as pessoas não sigam o evangelho. Entende? Às vezes, é melhor deixar o filho jogando, eu não sei, jogando Minecraft, é um joguinho que eu conheço, eu não jogo online. Você joga online? RPG, jogar RPG online. É melhor fazer isso, porque muito provavelmente ele vai encontrar amizades melhores ali, no joguinho online, como que é o nome como que é o nome daquela plataforma de... Discord é meio perigoso, mas tá bom. Porque ele pode encontrar um grupo de católicos fanáticos no Discord, no joguinho online, enquanto que no mundo ele vai adquirir provavelmente pode adquirir um vício. Ele vai andar com más companhias. Obviamente, não pode deixar o filho no Discord de determinados servidores sem supervisão. Não pode. Como que é o nome? Daquela plataforma de streaming? Não lembro. Não. A Twitch, por exemplo. Em live na Twitch, ele pode fazer amizade com alguns católicos fanáticos, por exemplo. Católicos monarquistas, mais ou menos da mesma faixa etária e tal. Há essa possibilidade. E na nossa sociedade, via de regra, essa possibilidade é bem menor. Aqui vem a parte mais legal. E quando não bastam as boas palavras e as correções, é preciso lançar mão dos castigos, especialmente quando os filhos são pequenos. Especialmente quando os filhos são pequenos, devemos lançar mão dos castigos físicos. Pois, quando são grandes, será impossível refreá-los. Aquele que poupa a vara odeia o seu filho. Aborrece a seu filho aquele que não castiga quando há necessidade. E depois será ele mesmo castigado por Deus. Ao sacerdote Eli, como lemos na Escritura, por não haver castigado a seus filhos como devia, Deus o fez morrer junto com seus filhos no mesmo dia. Porém, deve-se castigar aos filhos com discrição, e não com furor, como fazem alguns pais e mães. Pois de tal modo, ao invés de tirarem proveito do castigo, os tornam com eles mais perversos. Eu já vi caso de a mãe tá tentando começar a corrigir o filho, e aí o filho jogou uma coisa nela, e ela foi lá e jogou a coisa de volta na criança, para a criança perceber que aquilo é ruim. Tá errado. Por quê? Ela tem que entender que a mãe não é uma criança. E a criança recebeu aquela coisa que a mãe jogou de volta, e achou que ela estava brincando. É evidente, era uma criança. Ela vai achar que tudo é brincadeira. O que a mãe deveria ter feito? Dado um estabefe, uma chinelada, uma cintada, botar de castigo, feito alguma coisa efetiva. Para a criança perceber que a mãe é mais forte, e com a mãe não pode ter esse tipo de brincadeira. O mesmo vale para o pai. Mas devemos castigá-los com discrição e não com raiva. Primeiro se deve admoestar, depois ameaçar e depois castigar. Essa regra, muitos homens seguem de maneira mais ou menos instintiva. Primeiro avisa, depois ameaça e no final arrebenta. A mãe muito dificilmente faz isso. Ela avisa, ameaça, conversa, aí ameaça, aí conversa, aí fala que vai sumir, aí chora, aí ameaça. Aí quando bate, via de regra, machuca. Bate com raiva. Machuca de maneira desproporcional. O pai não, não faça isso. Se fizer isso, eu vou te bater. Tá! Chute na canela da criança. Igor, às vezes, se a gente também ficar ameaçando muito, a criança não fica meio... Por isso que você só ameaça uma vez. Por isso que só ameaça uma vez. Avisa, ameaça e bate. Esse negócio de ficar ameaçando demais... Só ameaçar não funciona. Avisa, ameaça e bate. Vergonha, né? Ameaçando e não fazer nada. Exatamente. Avisa, ameaça e bate. Por isso que, via de regra,
os filhos obedecem ao pai mais facilmente do que a mãe. Via de regra. Tem uma série, eu esqueci o nome dela, que tá o marido e a mulher conversando, aí os filhos fazem alguma coisa, aí a mulher vira e fala, vai já, vão todos pro quarto. Aí a criançada tá olhando pra mãe, aí olha pro pai. Aí o pai. Aí ela, não, pera, por que vocês olharam pra ele? Fica aqui. Aí eles olham pro pai. Aí eles ficam. Não, peraí, mas eu que tô mandando ele. E aí eles obedecem o pai, porque o pai, ele ameaça e faz. Pelo menos deveria. A mãe ameaça, chora, fala que vai sumir, reclama da vida, e quando bate, machuca, ou bate muito leve. Ou bate e pede desculpa. Pior coisa, bater e pedir desculpa em seguida. Ai, filho, desculpa. Mamãe não queria bater. Não, você queria. É óbvio que você queria, senão você não teria feito. Agora, o pai, via de regra, ele fala, ameaça e bate. Esse daí é o normal, é o plano infalível. Funciona. Mas como eu tive que ficar mais tempo dos meus filhos pelo sangue, trabalhava em São Paulo também no final de semana, então eu tive que fazer esse papel do falava, ameaçava, só que eu sabia que eu ia ameaçar, porque assim, eu vou ameaçar. Então você não pode falar, eu vou aí arrebentar os seus dentes. Não, eu vou te bater só. Você vai apanhar. E é a última vez que eu tô falando. E quando bate a folha, você fala, você vai esfregar na cara? Tem que esfregar. Não, mas no início você não já foi para a sua cara. Só modo de dizer. Mas ela depende, com o modo de dizer. Ó. Criança depende, com o modo de dizer. Não, tá tudo acostumado já, essa geração de hoje em dia. Essa semana eu peguei, eu falei assim, gente, a Catarina precisa de adestramento. É adestramento, você quer? Vamos lá. Você tá na idade do adestramento, vamos lá. Ó, ô Miguel, pega mais um, por favor. Por favor. Primeiro deve admoestar, depois ameaçar e depois castigar. Mas deve castigar de maneira própria a um pai e não a um capataz de navio. Então, o pai deve castigar como pai, de maneira amorosa. Com discrição e sem imprecações nem palavras ofensivas. Não pode bater no filho xingando ele. Obrigado. Bastará encerrar-lhes em algum aposento, tirar-lhes algo de alimento, proibir-lhes as roupas bonitas e, em casos extremos, adotar o chicote. Nota do tradutor. Em realidade, não se trata de um chicote propriamente dito usado em animais, nem de um açoite usado em bandidos, mas de uma espécie de corda de fibras ou de couro, cujo intuito não é causar ferimentos onde verta sangue, como é o caso do chicote do açoite. É intraduzível, porém, creio que seja possível e conveniente adotar cinto no lugar de açoite ou chicote. Fecha a nota do tradutor. Eu apanhei de couro de vaca. Era uma largura de um dedo, assim. Eu acho que era um metro e pouquinho, assim, mas dobrava no meio. Aí ela pegava na onde fez a curva e as duas pontas ficavam soltas, assim, ó. Uma vez cortou. Então, vejam, a regra é não verter sangue. O que diz aqui Santo Afonso? Eu disse chicote, cinto, entendam cinto, e não porrete. E por isso, há a regra de não pôr a mão nos filhos quando ferve a cólera. Procurai se acalmar um pouco da indignação, e só então castigai. Mas castigai. Há muitos pais que falam, não vou bater porque estou com raiva. Aí não batem nunca. Aí a porcaria da criança vira um demônio. Toca fogo nos lugares. Por quê? Porque nunca apanha, porque não tem regra. Aí não vou bater porque estou com raiva. Aí passa a raiva, esquece e não faz nada. E o filho continua um porre. Continua sendo um fardo social, um fardo para a sociedade. Então é necessário punir. Quando for punir, é necessário que se faça com prudência e se faça não sem raiva, porque a raiva é um sentimento, mas que não castigue dominado. Eu não posso estar dominado pela raiva. Eu posso estar com raiva, mas eu não posso estar dominado por ela, por violenta emoção. Quando você usa esse adjetivo de fardo social, é uma criança que ninguém suporta ficar perto. É uma criança que é um estorvo para a sociedade, sabe? Uma criança que incomoda. Sabe aquela criança do mercado que faz birra porque o pai ou a mãe não quer comprar um chocolate? Tipo um Enzo? Tipo um Enzo, uma Valentina, sabe? Vejam. Uma Suzane, sabe? Crianças com Suzane. É um fardo social, aquela. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar conversando com o seu cônjuge, falar, a gente vai ver tal pessoa, mas tomara que fulano não vá, porque os filhos são chatos. Sabe, esse filho, os nossos filhos não podem ser esse filho, porque a gente está educando a criança para a salvação, sim,
mas eles são animais sociais. A salvação será atingida vivendo na sociedade. Então, eles não podem ser um fardo social, não podem ser um estorvo, eles não podem causar um grave incômodo. É normal que uma criança pequena cause algum incômodo. Então, a criança ela chora durante a homilia do padre. É um incômodo. É uma criança, bebezinho de colo. Diferente de uma criança de 2, 3 anos, que sabe muito bem que não é para pegar as velas e colocar fogo na túnica do padre. Então, situações. A criança pegar e apagar a vela assoprando, coisa que o Lucas já fez, é uma coisa. Pegar a vela e tocar fogo na santa é outra. Capta? O segundo caso é um estorvo social, é um fardo, é um peso para a sociedade. A criança que faz pirraça em público. Né? Fazer pirraça em público é uma situação que eu acho que vai acontecer com toda criança. Mas o pai tem que imediatamente corrigir. Agora, se o pai não corrige e deixa porque está com 2 anos, é normal, todas fazem, e não faz nada para corrigir, Eu acho que aí da birra, ele vai evoluindo na idade, a criança vai evoluindo na idade, aí vira responde, distrata as pessoas. Né? Exatamente. Então, nós devemos educar os nossos filhos para que eles não sejam um fardo para a sociedade. A minha mãe tinha uma frase que ela sempre fala assim, eu criei meus filhos para o mundo. Aí vem o pessoal da renovação carismática e fala, não, você não criou seu filho para o mundo, você criou para Deus. Tá, mas ele só vai chegar a Deus através do mundo. Então, sim, também eu estou criando meu filho para o mundo. Eles têm que aprender a conviver em sociedade. E eu tenho que puni-los se eles ferirem as regras sociais. Criança que... Aquela coisa, eu criei meus filhos no mundo. Exatamente. Deus, mas no mundo. Exatamente, eles têm que conviver em sociedade. Tem que aprender a não responder em público, tem que aprender a não bater no amiguinho. Ele vai bater no amiguinho, ele vai procurar acertar a cabeça do amiguinho com um martelo, vez ou outra, quando tá com raiva. É normal, ele é uma criança, mas é necessário que eu, como pai, corrija para que ele não faça. Ele vai, eventualmente, fazer uma birra ou outra, mas imediatamente eu tenho que corrigi-lo para que ele não faça novamente. Imediatamente. É o impor limites, né? Para que quando ele esteja em sociedade, ele saiba se comportar. A criança ela sempre isso. Até onde eu posso ir? Ela vai. E nós pais, é claro, nós amamos os nossos filhos. A Lori tem uma frase maravilhosa: o seu filho só é especial para você. Pro restante, ele é um peso. Ele só é especial para você. Nós amamos os nossos filhos e, como diz nosso Senhor, se até vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Uma prática que eu adoto com o Luquinhas é quando a gente está no mercado e ele pede, sempre vai no caixa, tem um monte de doce, né? E ele pede. Às vezes eu compro e às vezes não. E eu sempre estou com dinheiro, não vou no mercado sem dinheiro, então sempre dá para comprar. Mas às vezes eu falo, não, hoje a gente não vai pegar. Ele não pergunta, mas vai chegar no tempo que ele vai perguntar por quê? E a resposta será, porque eu não quero. Porque eu falei não. Percebe? Então, esse outro exercícios, ensinar a criança a não ficar pedindo em voz alta, não ficar querendo se impor, é extremamente necessário e é algo que nós devemos fazer para educá-los na sociedade e para que eles tenham uma vida que não atrapalhe a salvação dos outros também e atinjam a própria. Por enquanto, tá, e o uso da cinta, não vou falar chicote, o uso da cinta é um uso necessário, tá? Quando for necessário, claro. Mas a gente não pode abrir mão disso. Portanto, pecam os pais com respeito à educação dos filhos, se não os instruem no necessário à fé, e se não os instruem ao convívio social. E aí ele vai falar de outros pecados que eu vou pular, porque a gente já falou disso anteriormente. Os pais que blasfemam na frente dos filhos, os pais que amaldiçoam os filhos, que é muito mais comum do que a gente do que deveria ser. Os pais que punem os filhos com excessivo rigor. Tem que ser com rigor justo, e não com excessivo rigor. Bater demais, quando não precisava, é pecado também. Bater de menos, quando precisava, ou não bater, também é pecado. Então tem que ter um equilíbrio. Forçar o filho a viver uma determinada espiritualidade, também é pecado. Não ensinar o filho a conviver em sociedade, também é pecado. E todos esses são pecados graves, não são pecados veniais. A gente não são pecados perdoáveis se benzendo com água benta. Pecado grave que exige confissão. Maternidade pode levar a gente pro céu, mas a gente pode ir todo lugar pro inferno. Principalmente. Leva mais gente para o inferno que para o céu. É só olhar para o Brasil. Quantas mães vocês conhecem, das mães que vocês conhecem que educam os filhos? Se botar na balança quem educa e quem não educa está na grande maioria. E a gente tenta questionar. E tem que fazer do jeito certo. Porque senão desce de boca do inferno. São pecados graves. Então, quando nós estivermos educando nossos filhos, não basta que nós exijamos deles que eles cumpram o quarto mandamento. Nós também precisamos cumprir, educando.
nós precisamos fazer o nosso papel também. Eles já são de 40 anos. Agora, quando eles atingem, Já tá tudo certo. quando eles atingem a maturidade, que vai ser por volta dos 25 anos, a única coisa que os pais podem fazer é aconselhar. Não dá para voltar atrás. Errei com os meus filhos na infância e já na adolescência já está irreversível. Reze. Reze e aconselhe. Não tem mais o que fazer. E aí, claro, no seu julgamento, Deus ele vai olhar a condição que você estava quando ele estava naquela idade. Percebe? Exatamente, precisa confessar. Se você arrepender, precisa confessar. E rezar. Porque vejam, Santa Mônica, ela não exatamente educou bem Santo Agostinho, ela também cometeu esse erro. Mas passou uma vida inteira de penitência e de oração, e aos 32 anos ele se converteu e virou um grande santo. Então, assim, ainda há chance. Ainda há chance. Com oração, penitência e jejum. O próximo passo aqui, sobre esse quarto mandamento, vai ser sobre os patrões e os empregados. E os casados. Tá? Então, eu vou deixar para a próxima aula. Eu creio que aqui ninguém seja patrão, né? Ou alguém aqui é patrão? Não, só empregado, né? Oi? Bom, aqui, como semana que vem falaremos também dos deveres dos cônjuges entre si, alguns deveres, ficará claro que você não é exatamente a patroa dele. Não, Ou pelo menos que não deveria ser, né? Então vamos deixar essa parte para semana que vem. Sobre os deveres dos filhos e dos pais, dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Aqui aplica-se também aos professores, tá? Os alunos com relação aos professores, os professores com relação aos alunos. Só que a diferença é que hoje em dia é proibido o professor bater nos alunos. Nada? É ameaçar. A gente começa a fazer todo sentido como foi a educação dos nossos pais. Para quando a gente fala que, nossa, eu apanhei pouco, então. Estava corrigindo o que era certo. Parece que a gente aprendeu. Só uma coisa. As gerações dos nossos pais, a geração boomer, e o pessoal talvez um pouco mais antigo, é uma geração bichada. Eles, via de regra, tá? Eu não conheço o caso concreto de vocês, mas via de regra, pessoal que nasceu entre 1940 e 1970, mais ou menos, teve uma educação bichada, cresceu na revolução sexual e exageravam na maneira de lidar com os filhos. Via de regra. Óbvio que haviam casos e casos de pessoas que sim, educaram bem, mas via de regra, socialmente falando, educaram mal. Então já cansei de ver casos de pais que de fato torturavam os filhos. Pais dessa geração. E aí os filhos, via de regra, millennials, falaram, eu não vou bater nos meus filhos porque eu apanhei injustamente. Aí vão lá e pecam no sentido contrário, não punem os filhos. Aí os filhos ficam mimados, a sociedade fica uma porcaria, e todo mundo se pergunta, nossa, mas o que aconteceu? Foi o PT. Quando, na verdade, o problema é muito anterior e muito mais profundo. Então, já cansei de ver gente que era torturado pelos pais e tal. Tem dependendo da região onde a pessoa morou, se morava na periferia ou se morava na roça, a educação vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Se vocês pegarem histórias de crianças dos anos 80 e 90 que moravam em favela, era doído o jeito que eles viviam assim. Era trancado, pai ou mãe viciado, era torturado mesmo. Tirava a cola para não passar fome, essas coisas assim. Então, não é genérico que todo mundo foi bem educado nessa geração. Acontecia sim, só que não podemos generalizar tanto. Dúvidas, questões, perguntas, apontamentos? Então, encerramos por hoje. É bom ter isso em conta para o próximo exame de consciência, a próxima confissão, tentar lembrar de exageros ou faltas na educação dos filhos para confessar-se. Vamos fazer uma oração e a gente encerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até terça-feira que vem. Oi? Página 78, parágrafo 3º, ponto 26. Vem cá, vem cá.